continuar com vocês sobre os dons de cura. Passemos ao segundo, os dons de cura. Por que os dons de cura? Por que será que Deus teria que confiar na gente? Porque é assim mesmo, não é? Ele precisa confiar em nós, seres humanos, para que possamos, enfim, ver todos os seus filhos curados e em paz. É um mistério profundo, mas é a forma como ele escolheu agir. Por que motivo? Porque ele enviou Jesus para pagar. E aquele pagamento naquela cruz, aquilo que ele pagou naquela cruz, nos torna capazes, nos habilita a fazer as mesmas coisas que Jesus fazia. Nos habilita a receber tudo aquilo pelo qual Jesus pagou naquela cruz. E ele disse: pelas minhas feridas vocês foram curados. E então isso significa que a cura pertence a mim, pertence a você e pertence às pessoas pelas quais você ora. Agora, nós precisamos realizar essa coisa de modo potente, de modo estável, e precisamos saber que existem esses dons de cura dos quais falamos ontem, introduzimos ontem. Para que servem? Isso serve, na verdade, para manifestar o grande poder de Deus. Serve também para destruir, para aniquilar completamente todas as dúvidas que surgem no coração das pessoas, especialmente daqueles que insistem em trazer teorias estranhas, muito diferentes daquilo que realmente são Cristo e o Cristo crucificado. É preciso clareza. Apenas uma cura ou um grande milagre. Porque milagres e curas, dons de curar, dons de milagres, caminham justamente na manifestação do poder. São os dons de poder. Eles servem para calar a boca daqueles que querem vir com outras ideias, com outras teorias. E, portanto, os dons de curar servem para cortar a bandeira do inimigo. O inimigo quer colocar sua bandeira? Mas nós temos Jeová Nissi, que é Deus, a nossa bandeira. E Deus, que é a nossa bandeira, quer confirmar com sinais e prodígios as nossas palavras, as nossas orações, as suas. Ouse orar, ouse, porque Deus quer confirmar. Ele deseja confirmar o seu poder, porque ele deseja ser conhecido. Ele quer mostrar a sua glória e quer mostrá-la através de você, que é seu filho amado, porque ele te ama e ama também a pessoa ao seu lado. E isso é uma coisa maravilhosa. Sabe, nós podemos não orar pelas pessoas, podemos não correr o risco, mas que alegria quando nós nos dispomos e oramos pelas pessoas e as coisas mudam. Aleluia! E vemos a glória de Deus manifestada. Mas Deus pode fazer isso, mas Ele pode fazer através de você, por meio de você. Ele quer usar você. E você é filho dele, você é filho dele. E ele não iria querer, na sua opinião, fazer você passar vergonha? Não, mas você deve acreditar firmemente e pedir os dons. Peça os dons, busque-os, peça, diga, eu quero aqueles dons que são meus, que você preparou para mim. Eu os quero porque são para mim. Vamos ver um pouco o que acontece. Nós vimos que, infelizmente... vamos ver um pouco este versículo aqui que eu queria ver antes. Que é Romanos 5,12, que eu mencionei antes. Portanto, assim como por meio de um só homem, Adão, o pecado entrou no mundo, e por meio do pecado, consequentemente, a morte, consequentemente as doenças, porque as doenças têm uma origem, e essa origem da doença não é Deus. Deus não é a origem das doenças, mas por meio de um só homem, ou seja, Adão, o pecado entrou no mundo, e por meio do pecado, a morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas, pois, Jesus veio e pagou em nosso lugar com a sua vida. E nós fomos resgatados de quê? Do modo de vida vão de antes, dos pensamentos errados, do modo de falar errado, do modo de agir errado. E se está escrito em Isaías 53, pelas minhas feridas fostes curados, significa que há algo de verdadeiro nisso. Significa que Deus não diz mentiras. Deus não é homem para que possa mentir, diz a Escritura. E se ele disse isso, nós devemos agarrar essa verdade, nós devemos nos apegar a essa verdade e dizer, é verdade, tu disseste isso e eu acredito e eu quero ver isso.
Naturalmente, como dissemos ontem, a cura pode ocorrer de várias maneiras. Pode ser instantânea, ou seja, imediata, pode ser gradual, pode ser graças a uma palavra pronunciada, portanto, até mesmo à distância, pode ser através da presença. A presença é normal, a presença de Cristo. Mas eu sempre me lembro dos 4 amigos que levaram Jesus, não é? Que levaram o doente, o paralítico, e o desceram pelo telhado, levaram-no à presença de Jesus. Mas Jesus está presente agora, está presente em você. Jesus está presente agora, hoje. Ele está presente. Então, nós devemos ir com as pessoas e levá-las à presença de Jesus, que é a palavra revelada. Quando você fala, pronuncia essa palavra, você os está levando à presença de Jesus e eles podem receber essa cura. As pessoas podem receber essa cura porque ela lhes pertence. Jesus não foi em vão para aquela cruz. Aleluia! E depois, com a unção do óleo, que é, como dissemos ontem, um método, digamos, do Antigo Testamento, mas que ainda é válido como sinal, como símbolo, como posso dizer, como realização de que o que estamos dizendo é verdade, como uma forma tangível, ok? A unção. Então, quando Jesus morreu, o pecado não tem mais poder sobre você. É você quem decide, porque ele te libertou do pecado. Ele te libertou do poder do pecado. O pecado, sim, entrou no mundo por causa de um só homem, mas saiu por causa de outro homem, ou seja, Jesus Cristo, porque só um homem pode pagar por outro homem. Não, quero ler esse versículo aqui para vocês, porque infelizmente nos encontramos em um mundo onde o pecado existe. E, de fato, em Provérbios 23, 29, diz: para quem são os ais? Para quem são os ais? Para quem as brigas? Para quem as lamentações? Para quem os ferimentos sem motivo? Para quem os olhos vermelhos? Ou seja, para quem são as pessoas que sofrem? E aqui ele dá um exemplo, porque nós sim recebemos a cura, mas não podemos viver uma vida dissoluta e usar o nome de Jesus para receber cura e depois viver uma vida dissoluta e fazer o que bem entendemos. Para quem são esses olhos vermelhos, esses ferimentos sem motivo? Veja, as lamentações, as brigas, para quem são? Aqui ele explica, para quem se demora muito perto do vinho, para aqueles que vão provar o vinho misturado. Ou seja, agora ele deu o exemplo do vinho, mas os exemplos são muitos. Hoje não é mais o vinho, agora tem as drogas e tem a pornografia e tem um monte de coisas, eu nem quero enumerá-las porque nós sabemos, então não vale a pena enumerar as coisas ruins porque as coisas ruins desaparecem quando Cristo entra. Porque é verdade que existe a escuridão, é verdade que existem coisas ruins e negativas, é verdade que está escuro. Mas quando é que a escuridão vai embora? Quando acendemos a luz, não quando ficamos enumerando os pecados de todo mundo. E todo mundo tem seus pecados, mas não devemos sair enumerando os pecados. Claro, podemos ver quais são as coisas que nos fazem mal. É claro que se eu comer 10 bolos de chocolate por dia, depois eu passo mal. E é claro que se eu me demorar muito com o vinho, depois eu passo mal. Vamos ver como Salomão explica isso de uma maneira tão bonita e poética. O que ele faz? Não olhes para o vinho quando ele se mostra vermelho, ou seja, significa não se deixar tentar pelas coisas que não te fazem bem, que parecem bonitas, te atraem quando cintila no copo e desce tão facilmente. No fim, ele morde como uma serpente e pica como uma víbora. Teus olhos verão coisas estranhas, teu coração dirá coisas loucas. Você será como quem se deita no meio do mar, como se o mar agitado, e nós o conhecemos muito bem, é como quem se deita no topo do mastro de um navio. Você dirá, me bateram e não me machucaram, me espancaram e eu nem percebi. Quando eu acordar, voltarei a procurar mais, porque você está preso. O que acontece? Essas coisas que aqui a Bíblia explica com o vinho nos mantém presos. Porque são coisas que nos são enviadas. Sabemos quem as envia,
mas elas podem ter poder sobre nós se nós as aceitarmos. De fato, diz, não olhes para o vinho quando ele se mostra vermelho. Existem, quer dizer, então o mundo está cheio de tentações. Mas nós podemos olhar para outro lugar, fazer alguma outra coisa. Por quê? Porque precisamos saber que existem algumas coisas que nos fazem mal e, principalmente, quando nos fazem mal espiritualmente, o corpo também acaba adoecendo. E uma dessas coisas é a falta de perdão. Já falamos sobre isso ontem, mas essa é uma das coisas fundamentais, a falta de perdão. Às vezes, nós nem nos damos conta de que não perdoamos uma pessoa. Às vezes, tem aquela famosa pedrinha no sapato que nós queremos, que deveríamos tirar para poder caminhar livremente. Às vezes, essa pedrinha é tão pequenina, mas ela se coloca justamente naqueles lugares onde não deveria estar e nos cria tantos problemas quando queremos viver uma vida bonita, livre, despreocupada, correr, pular. E é importante que consigamos perdoar. Faremos uma jornada sobre o perdão, porque entender o quanto o perdão nos liberta e o quanto ele nos cura espiritualmente, e então a cura física segue. Aleluia! É assim, pessoal, é assim. Então, eu queria dizer a vocês isto, que como Jesus pagou, olha que lindo, aqui diz, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não está mais condenado à doença. Nenhuma condenação. É que você não está mais condenado, você não está mais sob condenação, você não está mais sob ataque. Porque você pode escolher. Você tem a força para escolher. A graça é aquela força que te permite poder escolher e de poder escolher as coisas certas, as coisas boas. Na verdade, diz, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito, e você está submetida à lei do Espírito, da vida, o Espírito da vida, entende? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Pois é, a morte foi o que entrou, como lemos antes, por causa de um homem. Mas Jesus pagou e, por isso, somos livres. Somos livres, nós nunca mais morreremos, você nunca mais morrerá. Claro, este corpo, quero dizer, nós o deixaremos aqui porque teremos um corpo glorificado. Mas a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. De fato, o que era impossível para a lei, porque a carne a tornava impotente, Deus o fez. Você não podia resistir às tentações, você não conseguira resistir às tentações. Mas agora, o que Deus fez? Ele enviou seu próprio filho em carne semelhante à carne de pecado. Por quê? Para tornar possível a sua força, para tornar possível ao Espírito Santo agir na sua vida, o que antes ele não podia fazer. Antes você tinha que resolver sozinho, antes você tinha que contar com as suas próprias forças. Mesmo que Deus quisesse te ajudar, Ele te ajudava de fora. Quantas vezes eu fui ajudada antes, mesmo antes de conhecer o Senhor? Deus me salvou tantas vezes, me tirou de lá, por um triz, como a gente diz, né? As pessoas oraram por mim. Eu tinha uma tia que orava por mim. Eu tinha pessoas que oravam por mim. E isso ajudou muito. Talvez eu não tivesse aqui agora. Quer dizer, com certeza eu não estaria aqui se não tivesse tido uma cobertura de oração. Por isso, orem pelos seus filhos, orem pelos seus netos, orem uns pelos outros, porque a oração cobre, a oração protege. Mas voltando a nós, o que era impossível para a lei, porque a carne a tornava impotente, Deus o fez. Portanto, você está completamente livre. Você recebeu o poder do Espírito Santo. Você recebeu a força de Cristo Jesus para poder vencer todas as coisas. E o que Deus fez? Ele enviou o seu próprio Filho em carne semelhante à carne do pecado, ou seja, a nossa carne. E por causa do pecado, condenou o pecado na carne. O pecado, aquilo que te atrai para o erro, já foi condenado por Cristo. Isso não tem mais poder sobre você se você olhar para outro lugar, se você não olhar mais para aquilo. Como lemos ontem, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, diz a Escritura. Por quê? Porque Deus tem um plano para você.
E esse plano é aquele plano que te leva à vitória, à saúde, à cura. É aquele plano que te leva à vida plena. E você deve viver esse plano aí. Para que o mandamento da lei fosse cumprido em nós. Segundo a carne, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Significa que nós temos todo o poder apenas graças ao Espírito. De fato, ele diz: aqueles que são segundo a carne, ou seja, se você tem o Espírito Santo à disposição e se deixa dominar pelas coisas da carne, que são a mais importante, como eu dizia antes, é a falta de perdão. Se você se deixa dominar pelas coisas da carne, essas coisas têm um efeito sobre você, apesar de Jesus ter destruído o seu poder. Ele destruiu o poder dele sobre você, mas você pode buscar de volta esse poder do inimigo sobre você. Porque, de fato, ele diz: aqueles que são segundo a carne pensam nas coisas da carne, enquanto aqueles que são segundo o Espírito pensam nas coisas do Espírito. Mas pense nas coisas do Espírito. Não pense nas coisas da carne. Não se deixe enganar por tentações erradas que só te levam a adoecer. Primeiro espiritualmente e depois fisicamente. Deixe isso pra lá, não é pra você. Você é chamado para viver em um nível alto. Você é chamado para viver em um nível alto. Aleluia! Porque aquilo que a carne deseja, onde está? O que a carne deseja é morte, enquanto que o espírito deseja é vida e paz. De fato, o que a carne deseja é inimizade contra Deus, porque não está submetida à lei de Deus, nem pode estar, porque Deus tem outra lei. Você mudou de país. No momento em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você mudou de país. Existem outras leis e essas leis estão todas a seu favor. Não há nenhuma contra você. Não existe nenhuma lei que te obrigue ou que não te traga o bem, ou seja, que queira te causar algum mal. Não há nada em seu prejuízo no reino de Deus. Nada. Tudo é para o seu bem, porque Deus te ama tanto que enviou Jesus para pagar por você, para que você possa ser livre da escravidão da doença e você possa ser curado. Aleluia! Diz, vocês, porém... aqui diz, e aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, no sentido de, como Deus faz? Deus te ama, Deus quer te dar o melhor e você não quer. E Deus diz, como devo fazer? Que pena, como lamento. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Diz, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Não pense mais daquela maneira antiga, não pense mais que existem coisas que possam te dominar. Como nós às vezes dizemos, aquela coisa é mais forte do que eu. Aquela coisa é mais forte do que eu, aquele cigarro é mais forte do que eu. O cigarro é mais forte do que você? O cigarro, uma coisa inanimada, é mais forte do que você? O que é mais forte do que você? O cigarro ou a motivação pela qual você começou a fumar porque queria mostrar aos seus amigos que era grande e, portanto, o orgulho? Então o espírito de orgulho te conquistou, te prende. Não, conquistou não, porque ele não pode te conquistar, mas te oprimiu e te oprime porque pode ter efeito na sua vida. Como? Com um cigarro estúpido. O que ele faz com você? Ele te deixa doente? Deus tá bravo? Não, ele tá triste. Ele diz, eu tinha planejado 100 anos para você e você fuma. Infelizmente, o corpo adoece antes. Não é que Deus esteja bravo com você porque você fuma. Deus diz, você poderia ter uma vida melhor, meu filho. Eu te dei toda a força e o poder. Busque em mim, porque sozinho você não consegue. Sozinho você não consegue eliminar esse cigarro. Digo cigarro para dizer qualquer outra coisa. Você não consegue, é inútil. Mas vem até mim. Eu paguei por isso. Entregue-me esse peso. Entregue-me esse pecado de orgulho. Entregue-me esse motivo pelo qual você começou a fumar. Quem sabe para provar o quê?
ou porque você queria se parecer com alguém, ou porque assim é um status symbol mais elevado. Sei lá eu qual foi o motivo. Pegue o motivo verdadeiro. O Espírito Santo quer te revelar. Eu sei que alguém agora está tendo a revelação do motivo pelo qual começou a fumar e não consegue parar. Diz, aquele cigarro é mais forte do que eu. Então, eu te digo uma coisa, vá à raiz, pegue esse motivo, perdoe as pessoas que te induziram a fumar, peça perdão a Deus, diga, Senhor, eu caí feito um patinho. Eu fumei. Mas agora, como eu sou o templo do teu Espírito Santo e sozinho eu não consigo sair dessa, sabe o que vamos fazer? Eu quero perdoar quem me acusou de ser um fumante, de ser mal. Eu quero perdoar todos aqueles que dizem respeito a essa questão do fumo e quero perdoar a mim mesmo também. E quando você começa a perdoar as pessoas que te pressionaram e começa a perdoar a si mesmo, mas, na sua opinião, Deus, que enviou seu filho Jesus para aquela cruz, não te abraça e não te diz: vem cá, meu filho, vem cá, eu te dou a força. E será Ele quem te dará a força. Vem cá. Isso é o que Deus quer. Deus diz: não pense que não vai conseguir, porque se é verdade que na carne você não consegue, se é verdade que na carne você não consegue, o Espírito é mais forte. O Espírito de Deus habita verdadeiramente em vocês. Aqui tá. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se o Espírito de Deus habita plenamente em vocês. Isso quer dizer que o Espírito de Deus não habita em você? Sim, ele habita em você, mas você não o deixa livre. E então, você ainda é guiado pelos pensamentos antigos, porque os pensamentos do Espírito não tomaram o lugar dos pensamentos antigos. Você está guardando zelosamente o fato? Aquele cigarro é mais forte do que eu não consigo. Quando eu vejo alguém fumando, me dá tentação, me dá vontade. A palavra é criativa, é patapanfete e você continua sempre com aquele cigarrinho. E o que acontece? Deus está bravo? Não, Deus está triste. Deus diz, você poderia ter uma vida melhor e Ele quer te dar essa vida melhor. Ele diz, mas se Cristo está em vocês, embora o corpo esteja morto por causa do pecado, o Espírito dá vida por causa da justificação. Isso significa que, mesmo que seu corpo peque, é o Espírito Santo que te dá vida. Por quê? Porque você é justo. Aleluia! E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos também vivificará os seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Sozinhos nós não conseguimos, precisamos do Espírito. E qualquer cura nós podemos obter apenas por meio do Espírito, por meio da proclamação da palavra, e o Espírito finalmente pode agir. Aleluia! De fato, em Gálatas diz, se vivemos pelo Espírito, caminhemos também guiados pelo Espírito. E se você vive, espere que sim, que atualize porque não atualizou, diz, se vivemos pelo Espírito, ou seja, se você vive do Espírito, se você vive do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo é a sua fonte, é a sua inteligência, é a sua força, porque ele é. Mas para sê-lo efetivamente, você precisa buscar. Portanto, se vivemos pelo Espírito, caminhemos também guiados pelo Espírito. E quando caminhamos guiados pelo Espírito, nós fazemos coisas espirituais. Quando oramos, as coisas acontecem e esses dons que Deus nos deu tornam-se ativos em nossa vida. E você verá os resultados de Deus. Aleluia! Porque Deus quer demonstrar a sua força através de você. Ele quer isso, o seu desejo, ele não quer fazer outra coisa. Veja o que Jesus fez. Agora eu quero mostrar a vocês. Vejam, por exemplo, Jesus estava ensinando em um sábado em uma sinagoga. Ele se atualizou. Eis uma mulher que há 18 anos tinha um espírito que a deixava enferma. Agora, a doença dela, essa sua enfermidade que a mantinha toda curvada, o que era? Era algo físico?
Era um espírito, era um poder espiritual que a deixava enferma. Por isso eu te disse, qual é o problema? É o cigarro? Não, é o poder espiritual que está por trás do cigarro que te deixa enfermo, ou seja, dependente do cigarro. E ela estava toda curvada e absolutamente incapaz de se endireitar. Agora vejam, esta, por exemplo, é uma doença que tinha uma origem espiritual. Quem sabe o que tinha acontecido, quem sabe por que ela tinha ficado com raiva, quem sabe por que ela tinha se ofendido, quem sabe o que ela tinha proclamado sobre si mesma, quem sabe quais eram os pesos que ela sentia que precisava carregar e que não tinha levado a Deus. Quem sabe? Não está escrito. Mas o que Jesus faz? Jesus começou a acusá-la, mesmo sabendo que havia um espírito que a deixava enferma, o que significa que ela tinha aberto alguma porta em sua vida e, por causa dessas portas abertas, o espírito pôde mantê-la enferma? Então, o que aconteceu? Jesus, vendo-a, chamou-a. Ele a chama para si e lhe disse: Mulher, tu estás liberta da tua enfermidade. É isso que Jesus faz. Jesus te liberta. Ora, aqui, Jesus ainda não tinha ido para a cruz, ainda não tinha dado autoridade aos discípulos, embora durante o período em que Jesus vivia, ele os tivesse enviado. Os 70 ele enviou para curar, ele lhes deu autoridade sobre todos os demônios, sobre todas as doenças, e ele fez isso porque Jesus os enviou. Mas hoje, eu e você temos aquele Espírito Santo que pode agir com a palavra de Cristo, ou seja, assim como Cristo agia, nós também agimos. Então Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, você está livre da sua enfermidade. Simplesmente 2 palavras. Ele não a acusou, porque Jesus não te acusa. Ele simplesmente sabe que erramos e nunca vem te acusar, nunca. Ai de quem acusar uma pessoa porque ela está doente ou por qualquer motivo, por qualquer pecado. Mas não, o problema é o espírito, não o santo, né? O problema espiritual que o leva as pessoas a errar. Claro, não somos obrigados a olhar para as coisas negativas, porque se olharmos para as coisas negativas vêm para cima de nós. Nós devemos olhar para frente, não olhar nem para a direita nem para a esquerda, diz a Escritura. E quando nós olhamos para frente, olhamos para Cristo Jesus, nós encontramos a cura, porque é Jesus que te chama e te diz: você está liberta da sua enfermidade. Jesus foi de propósito para aquela cruz. Você está liberta daquela enfermidade, daquele vício, daquela dependência. Jesus pagou, você está liberto. Veja, ele impôs as mãos sobre ela e, no mesmo instante, ela foi endireitada e glorificava a Deus. Nós, como igreja, precisamos começar a ver esses milagres. Precisamos começar a viver do milagroso, do poder de Deus. Precisamos viver pelo Espírito. Ou seja, vivam pelo Espírito e caminharemos pelo Espírito. E quando nós caminharmos pelo Espírito, como lemos em Gálatas, nós veremos os milagres assim como Jesus os fazia. Naturalmente, o que acontece? As críticas? Mas é normal que existam críticas, mas é claro, olha aqui. O chefe da sinagoga, onde está? O chefe da sinagoga, indignado porque Jesus tinha realizado uma cura no sábado, disse à multidão: existem 6 dias nos quais se deve trabalhar. Venham, portanto, nesses dias para serem curados, e não no dia de sábado. Em vez deles rezarem pela mulher para que ela fosse curada, criticaram Jesus porque ele curou no dia de sábado. Quer dizer, vamos brincando? Portanto, o que eu quero dizer a vocês é que não existe um dia melhor que o outro, mas todo dia é bom e oportuno para que rezemos uns pelos outros. De fato, o que Jesus respondeu? Ele diz: Hipócritas, cada um de vocês não solta o seu boi e o seu jumento da manjedoura no sábado para levá-los a beber? E depois, uma coisa bonita que ele diz, que eu gosto porque esta é a chave, que diz: E esta, referindo-se à mulher, que é filha de Abraão, como vocês dizem que são filhos de Abraão, e que Satanás tinha mantido presa por 18 anos,
não deveria ser solta deste laço em dia de sábado? O que isso quer dizer? Quer dizer que, sendo filha de Abraão, ela não deveria ter ficado doente. Por quê? Porque Satanás a tinha mantido presa. Satanás a tinha mantido presa. A doença não vem de Deus. Deus não te ensina nada através da doença. Ele não quer te ensinar nada com uma doença. Ele quer te libertar, porque Jesus foi para a cruz justamente para isso. Se Jesus foi para a cruz justamente para te libertar, para pagar por cada doença, e nós pensamos minimamente que Deus nos manda uma doença para nos ensinar algo, nós só precisamos refletir. Mas Deus é paranoico? Mas Deus é louco? Primeiro Ele nos liberta e depois Ele nos atinge? Não é possível uma coisa dessas. Na verdade, qual era o problema? Era Satanás que a tinha mantido presa por nada menos que 18 anos. Evidentemente, algo tinha acontecido no coração desta mulher que se curvou sob o peso de uma acusação, sob o peso de uma acusação que ela mesma tinha feito contra si. Não sabemos, não nos foi dito, mas geralmente são essas as coisas. Ou nós recebemos uma acusação, ou seja, no sentido de que nos fazem uma acusação e nós não perdoamos a pessoa e ficamos com raiva, e essa raiva nos corrói. Aquela raiva que... A raiva não vem de Deus, porque em Deus não há raiva. Então, de quem ela vem? Deste aqui. O que ele faz? Se a raiva puder tomar conta da sua vida, ela toma conta. Mas a mulher não deveria ter ficado doente porque era filha de Abraão, estava sob a aliança de Abraão. E sob a aliança de Abraão, se formos ler as bênçãos que existem quando uma pessoa segue a lei na aliança de Abraão, ela não deveria ter ficado doente. E podemos ler isso em Gênesis, do capítulo 12. Ou seja, tem um monte de... Em Deuteronômio, podemos ler as bênçãos. E elas devem ser lidas, porque todas aquelas bênçãos são nossas, são suas. Porque nós entramos não apenas na aliança de Abraão e, portanto, nós deveríamos estar livres desse vínculo. Nós não apenas entramos na aliança de Abraão, mas estamos na aliança de Cristo Jesus que pagou e está certificado. Está certificado, mas precisamos acreditar. Precisamos acreditar firmemente que é para nós, porque quem não acredita, diz sempre em Tiago, é como a onda do mar agitada de um lado para o outro. Não pense que receberá algo de Deus, porque se você não acredita, você não recebe. Então, hoje eu quero te encorajar com isto. Acredite, simplesmente acredite. E acredite, acima de tudo, que todos os dons são para você e são para a pessoa que você ama, talvez aquela pela qual você está orando. Mas ore com essa fé, ore. Invoque o Espírito Santo, diga: Senhor, mostra-me a chave, mostra-me o motivo, mostra-me. É Deus quem ama você e ama a pessoa pela qual você está orando. Você acha que Ele não vai te mostrar a chave? Ele te ama, Ele te dá a resposta de que você precisa e, como primeira coisa, coloca paz no seu coração. E quando você tem paz no coração, todo o corpo se beneficia disso. Eu quero te abençoar esta noite com uma nova e fresca paz da parte de Deus, e que esses dons de cura possam se tornar ativos dentro de você. Amém. Eu te abençoo.